está reclamando, fazendo uma reclamação, quando diz que os animais conhecem a voz do seu dono e atendem ao seu dono, os animais que são irracionais. No entanto, o meu povo não entendem, ou não querem ouvir, ou não conhecem a minha voz. Como é triste. Pessoas inteligentes, pessoas que sobre ela repousa o nome do Deus Todo-Poderoso. No entanto, eles não querem ouvir, fazem dos ouvidos marcadores e não têm o mínimo interesse de entender qual é a vontade do Senhor. E ele diz: o jumento conhece a sua manjedoura e conhece o boi, conhece a voz do seu dono. No entanto, o meu povo não conhece a minha voz. É uma loucura. E irmãos, acredite, essa palavra que a irmã Márcia trouxe agora é livramento para a minha vida, é livramento para a sua vida. Aqui na igreja teve pessoas que chegou na igreja e nós, honestamente, no meu coração e no coração de Márcia manifestou tanta alegria, ficou tão feliz, não porque alguém veio congregar aqui, mas viu como um presente de Deus. No entanto, essas pessoas foram após a Balaão, começaram a gerar ideias e levaram outras pessoas e acabaram saindo do ministério, foram para outro ministério e já saíram do outro ministério. E lá foram recebidos com muita alegria, com muito amor pelo pastor. E nós os abençoamos, as abençoamos, desejando que elas crescessem, apesar de advertir: cuidado, que isso pode dar um grande problema para você. E não deu outra. As pessoas começam o quê? Semear, conspirar contra a sua liderança. E o que acontece? Gerando problema. E acabou o quê? Já caíram fora, porque estavam fazendo coisas que não eram de acordo com a liderança, desobedecendo a sua liderança. E as pessoas estão por aí, pronto, aí tal, e bota a culpa em quem? Na liderança, no pastor. E aí o pastor tratou eles como anjos de Deus, como pessoas queridas e amadas, e cuidava com muito amor. No entanto, eles estavam lá conspirando contra a liderança, fazendo aquilo que ela não estava autorizada a fazer. Que coisa triste. Então isso é a palavra de livramento. Tudo isso que aconteceu no passado é livramento para a minha vida, para eu não falar mal de qualquer pastor, de qualquer liderança. E se eu estiver debaixo de uma liderança, eu saber honrar e saber que aquilo foi Deus. Um camarada que é parecido com o que o Márcio falando, eu estou fazendo os comentários, falo já, viu? Minha palavra vai ser bem curtinha para a gente cear. Quando a gente escuta o histórico de Moisés, quando o Senhor o chamou para liderar o povo, para tirar eles do Egito, ele disse: eu não vou não, eu não vou. E se vocês verem a chamada de Moisés lá, a insistência dele foi muito grande. E depois de ele dizer que não ia, manifestou o desejo de não ir, ele arranjou um argumento ainda que agora sim, agora esse é o argumento. E Moisés disse para o Senhor: eu não sei falar, eu sou gago, eu faraó, que eu quero que o povo vá para o deserto para adorar o Senhor. É uma confusão. Ele disse: Senhor, eu não sei falar, eu sou tato de língua. Sabe o que foi que o Senhor disse? Amigo, é o seguinte: você tem um irmão, o nome dele é Arão. Eu coloco Arão, aliás, você como Deus, eu coloco você como Deus. Esse foi o termo que Deus usou, está escrito na minha Bíblia. Eu coloco você como Deus e Arão vai ser o quê? O seu profeta. Morreu o assunto. Quando Deus quer, Deus quer. Mas o que eu quero enfatizar aqui é uma coisa. Primeiro, Moisés não queria ir, não queria ser o líder, disse: eu não vou. E em outras situações, depois que ele aceitou, acabou aceitando, não tinha outro jeito, né? Se ele não sabia falar, o Senhor disse: eu ponho você como Deus sobre Faraó, e Arão será o teu profeta. Mas nem por isso subiu o coração dele, viu? Nem por isso achou que era o tal. Que a Bíblia diz que ele era o homem mais manso da terra. E inúmeras vezes nós vemos Moisés
intercedendo ao Senhor e dizendo: Senhor, pelo amor de Deus, não faça isso, não mate esse povo, não mate, não destrua. Quer dizer, pô, Moisés era mais justo do que Deus? Era não, mas eu creio que aquelas situações aconteceu para revelar o coração de Moisés, o quanto ele não tinha interesse nenhum em ser grande, dominar sobre o povo. Mas as pessoas são más, e isso, se disser que alguém nunca vai se levantar contra mim, achando que eu quero ser isso, quero ser aquilo, sou tal, isso é mentira, porque vai acontecer. Quantas vezes Jesus chorou e disse assim: Jerusalém, quantas vezes eu quis te agasalhar como uma galinha agasalha debaixo das suas asas os meus pintinhos, e você não quis. Eu te dei amor, eu faço qualquer negócio para lhe acolher, e você não quis. Então, alguém aceitar a minha palavra, isso, quem sou eu, não é? Então Moisés é parecido comigo, porque eu nunca quis estar aqui. Eu queria estar aí. Nunca quis. Resisti muito. Mas Jesus tem as suas estratégias. Acabou usando a minha esposa para me envolver. Eu digo: eu não. Não, eu não. Então, é maravilhoso quando todos nós não queremos que nenhum fermento venha levedar o nosso coração. Mas quando nós reconhecemos aquilo que Deus tem feito, em primeiro lugar, na sua vida, na minha vida, e reconhecemos que a bênção de Deus está naqueles que honram os que são colocados como liderança, isso é uma bênção tremenda. O contrário é maldição. Queridos, eu quero ler para a meditação da palavra do Senhor, Romanos capítulo 12. E versículo 1, 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor. Capítulo 12 do livro de Romanos. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, vosso culto com inteligência, né? Com razão. Você sabe o que está fazendo. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que coisa linda, né? Primeiro ele diz: o que eu rogo que vocês se ofereçam a Deus como um sacrifício vivo, santo, né? E de uma forma inteligente. Esse é o nosso culto racional. Certa vez o Senhor Jesus disse para alguém: vocês adoram o que não sabem, mas nós adoramos o que sabemos. Aquela questão dos samaritanos e tal e tal. Mas eu quero trazer o destaque aqui no versículo 2, que diz que nós devemos renovar. Oh Jesus, dê licença, esse ventilador fica me atrapalhando. Diz o que? E não nos conformemos com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Só assim nós poderemos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eis uma questão: quem é que quer conhecer a vontade de Deus? Todos nós. Eu posso dizer: irmão, você está errado. Você está errado, eu estou certo. O que você está fazendo está errado. Mas a minha maneira de pensar pode estar errada, não é? Agora, se eu tenho consciência que aonde eu estou, como Moisés disse, aonde eu sei que tudo que eu fiz, não fiz do meu coração, não fiz da minha vontade, mas foi a vontade de Deus, ele pode ficar firme. Curiosamente, muitas pessoas que às vezes chamam para si a verdade, ou em nome da vontade de Deus, eles estão redondamente enganados, mas eles foram baseados na sua lógica humana. E vamos usar novamente o texto lá: vocês trouxeram de lá para morrer aqui no deserto, blá 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 blá.
Mas, irmãos, a coisa melhor do mundo é quando você conhece a vontade de Deus. A vontade de Deus. Primeiro, nós só podemos conhecer a vontade de Deus quando nós nos esvaziamos da nossa vontade. Quando eu vou ler as Escrituras Sagradas e eu leio procurando um motivo para questionar com meu irmão ou com minha irmã, você vai encontrar, porque a Bíblia tem tudo. Pedro diz assim, olha, tem algumas partes nas Escrituras que o nosso amado irmão Paulo escreveu que são difíceis de entender. E os idoutos e os inconstantes, eles pegam essa palavra e torcem a palavra para a sua própria condenação. Uau! Então, se você procurar ler as Escrituras Sagradas, procurando uma razão para questionar comigo, para discutir comigo, tal, você vai encontrar. Mas como é que você deve ler a palavra de Deus? Você abre o seu coração. Você não tem nenhuma opinião a respeito, mas você crê que essa palavra é a palavra de Deus. E você começa a ler e ela começa a falar com você. Começa a lhe encher de graça, começa a encher você de conhecimento. E começa a revelar qual é a vontade de Deus para a sua vida. Porque você estava disposto a ouvir a voz de Deus. Por isso que ele diz o quê? Não podemos nos conformar com este mundo. E o que é a conformação do mundo? O mundo tem uma regra, tem um sistema, onde quem for mais esperto vai subindo degraus. Quem tiver a sua maneira ou o seu jeito de subir vai dando certo. Entende? É a lei da concorrência. Você tem um produto e eu tenho um melhor. E assim a gente vai naquela. Essa é a regra do mundo. E que vença o melhor. Essa é a regra do mundo. Mas nós não podemos nos conformar assim, não conformar com o mundo, mas nós precisamos ter a nossa mente renovada. Agora a nossa mente é o que? É renovada segundo o mundo? Não. Se eu for analisar as coisas de Deus baseado nas coisas da terra, no meu costume, eu jamais vou chegar a lugar nenhum, porque a minha mente precisa ser renovada conforme a mente daquele que me chamou, daquele que me salvou. Agora a nossa mente, a Bíblia diz, nós temos a mente de Cristo. É o que eu peço ao Senhor todo dia: Senhor, dá-me o teu coração, que o meu coração seja igual ao de Jesus, porque a única coisa que ele queria era fazer a vontade do Pai. E eu creio que mesmo na minha ignorância, o que eu quero é fazer a vontade de Deus. Mesmo na minha fraqueza, o que eu quero é fazer a vontade de Deus. E quando nós nos esvaziamos de nós mesmos, dos nossos conceitos e opiniões, então há um espaço enorme para agora nós conhecermos qual seja a boa, agradável e perfeita. Agora veja bem, quando nós vemos, existe um processo para você chegar à perfeição, entende? Existe a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. E aí nós poderíamos fazer uma comparação aí com o tabernáculo, lá no Antigo Testamento, onde existia três ambientes distintos, que nós pregamos outro dia sobre o tabernáculo. Talvez você não se lembre dos detalhes, mas talvez você lembre do que eu já falei sobre isso. Existem três momentos distintos, três espaços distintos no tabernáculo, no templo. Existia o átrio, que era a parte exterior, ali onde se oferecia os sacrifícios, lavava as mãos e tal, a purificação. Essa representa a boa vontade de Deus. Existe um lugar santo, que já é dentro do templo, num espaço onde tem os candelabros, os pães da preposição, o azeite, as lamparinas e tal e tal. Essa agora já é o lugar, esse é um lugar agradável, onde você já está dentro. Mas o objetivo não é só chegar no átrio e no lugar santo. Existe o terceiro lugar, que é chamado Santo dos Santos, onde ali só entra o sumo sacerdote, um lugar de perfeição. É tão perfeito que ele entrava lá com o quê? Com linho, roupa de linho fino. E era para que não houvesse o quê? Suor. Você não podia suar, que significa que para você ter comunhão com Deus não depende do seu trabalho e do seu esforço. Ter comunhão, relacionamento, entenda. O homem tinha que entrar ali de forma perfeita, ainda era amarrado uma corda com um bocado de sino, enquanto ele fazia o trabalho lá, que era pegar o sangue e colocar sobre os quatro cantos da tampa da arca, que chamava de propiciatório.
Então as pessoas escutavam se caso ele tivesse algum defeito, algum problema, algum pecado, alguma coisa, ele parasse de tocar, os cabras diziam, o homem morreu. Aí puxava a corda para ele não ficar lá. E tal era a representação da glória de Deus, da perfeição, onde Deus era perfeito. Não está dizendo que Deus é rigoroso, mas ali revela a santidade de Deus. Mas olha só, na boa vontade de Deus, que é no átrio, ali nós oferecemos sacrifício, nós fazemos esforço. E quando nós, para agradar a Deus, oferecendo o nosso sacrifício, né, tentamos nos purificar e tal. Trazendo para a nossa vida, estar na boa vontade de Deus é quando nós vimos para a igreja querendo receber de Deus as bênçãos de Deus. Eu quero resolver meu problema financeiro, quero resolver, né, problema do meu casamento, quero arranjar um esposo, uma esposa e tal, pá. E nós estamos aqui, estamos buscando essas coisas. E às vezes ficamos felizes porque Deus é tão bom que às vezes dá. Às vezes não dá, mas às vezes dá. E aí nós ficamos satisfeitos com isso. Só que o Senhor não deseja que nós fiquemos só na boa vontade de Deus. Existe a agradável, existe a perfeita. A Bíblia diz que, Paulo diz que nós devemos ter o nosso coração posto nesse seguinte objetivo: buscando a perfeição, buscando o que é perfeito. Ele diz, não que eu haja alcançado, ele reconhece que ele não alcançou. E eu creio que, na minha opinião, na minha fé, eu creio que jamais conseguiremos a perfeição. Nós só conseguiremos a perfeição quando entrarmos na glória. Aí sim. Aí o que era corruptível se revestirá de incorruptibilidade, né? E o que era morte revestido pela vida, como está escrito lá. E o que é mortal se revestirá da imortalidade, o que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. E então ouvir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Porque a morte significa imperfeição, que precisa morrer porque não presta. Tá certo? Então, que na boa vontade nós estamos aqui na igreja. Eu vou para a igreja, por isso que nós temos falado aqui, Deus tem falado. E irmãos, essa palavra não estava no meu coração, mas Deus vem desenrolando o rolo devagarinho. Devagarinho, devagarinho. Nós temos falado a respeito da nossa firmeza na fé e quais são as motivações de virmos para a igreja. Nós falamos agora esses dias, qual a razão de você vir para a igreja? E de vez em quando a gente fala isso. E, meus amados, quando as motivações de nós virmos para a igreja é somente desfrutar da boa vontade de Deus, nós somos muito medíocres. Paulo diz, se nós esperássemos de Deus só nesta vida, os benefícios que Deus pode me dar, nós seríamos os mais miseráveis dentre os homens. Mas existe algo maior, algo perfeito, que é a eternidade, uma vida de gozo eterno com Deus. Se essa não for a nossa motivação de estarmos na igreja, buscando aprender do Senhor, crescer na sua presença, comamos, bebamos e amanhã morreremos. Essa é a verdade. Então, o que o Senhor deseja é o que nós viemos a crescer. Desfrutemos da boa, da agradável e da perfeita vontade de Deus, né? Então, quando a gente está na boa vontade, é naquela coisa muito humana, muito aqui das minhas necessidades. Mas quando nós entramos na agradável, você já entrou no outro nível. Você agora já começa a conhecer Deus melhor, conhece a ter uma visão maior de Deus, começa a entender que Deus tem algo maior do que somente o ser bom. Existe algo que lhe deixa agradável, onde você começa a descansar, entendendo que os seus problemas não são seus, são do Senhor também, porque você é do Senhor. E você começa a viver uma vida mais plena na presença do Senhor. Você saiu da boa, vem agora para a agradável. Você agora tem um gozo maior na sua alma, a sua esperança agora é maior. Você agora se alegra mais no Senhor, por conta da sua consciência de que existe. Você já passou por um processo de bom, agora está na agradável, mas ainda existe algo maior e melhor, que é a perfeição. Glória a Deus. Então, queridos amados, essa foi a reflexão que eu trouxe para os irmãos de forma sucinta, mas que nós possamos desejar e venha conhecer qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Quando nós entrarmos na perfeita,
Aí o que acontece é o seguinte, Paulo diz, eu vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E agora que eu vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. A minha vida agora não tem mais importância, o meu dinheiro não tem mais importância, não é? As minhas vontades não têm mais importância. Eu não estou querendo agora exercer uma posição de autoridade, eu estou querendo é servir. Porque você entende que se você quiser ser grande no reino, você tem que ser servo e não ser visto como grande. Você não está procurando cadeiras no púlpito para sentar, você está querendo ficar escondidinho. E o que você vem a fazer no seu coração, você deseja somente daqui para lá. Você diz, Senhor, está aqui a minha oferta. Quando você contribui na obra, você contribui não porque você vai com a cara do pastor, porque ele atende você e está de acordo com você, mas você diz, eu quero semear nos céus, eu quero entesourar tesouro no céu, porque a sua visão de perfeição é essa, é lá, a perfeição, a visão da perfeição é que a perfeição acontecerá lá. Jesus, aliás, Paulo diz assim, agora nós conhecemos em parte, e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado, porque assim como ele é, nós o veremos. Então a perfeição não acontecerá aqui, no entanto é o meu alvo, é o meu objetivo, é a minha busca, é o meu desejo, e nessa busca a gente vai se anulando, para que Jesus vá aparecendo. Nessa busca a gente vai se anulando, e Jesus vai começando a aparecer. Então, se você era uma pessoa que gostava de aparecer, agora você não quer mais aparecer. Você só quer honrar ao seu Senhor. Se você era alguém que gostava de mentir, você não mente mais, porque agora você sabe que o seu Senhor só fala a verdade, né? Se você é uma pessoa que se vangloriava, agora você não vai se vangloriar, porque toda a glória agora é para o seu Senhor. E a gente vai se anulando devagarinho. Isso é um processo. Para chegar à perfeição tem um processo. Tem a boa, a perfeita, aliás, a boa, a agradável, até chegarmos na perfeita vontade do Senhor. E esse é o desejo do meu coração, que apesar de poucas ovelhas, mas é que essas ovelhas não dê lugar ao diabo, para que nos seus corações sejam semeadas intrigas, porfias, pelejas, ou coisas que você não está entendendo ainda, tem apenas uma visão humana, irracional, como o pessoal lá no deserto tiveram, de Coré, Datã e Abirão, não tiveram uma visão espiritual, e com isso pereceram, para que nós não venhamos atingidos por maldição, mas sim possamos ser recebidos de Deus, testemunho, dizendo, esse povo é um povo que procurou conhecer a minha boa, a minha agradável e perfeita vontade, e não deixaram se seduzir por qualquer coisa, não deixaram de ser seduzidos. Queridos irmãos, o que acontece lá no caso de Moisés, e que Moisés argumenta com ele dizendo o seguinte: vocês estão achando pouco o que o Senhor fez com vocês, o Senhor escolheu vocês, porque quem veio questionar com Moisés não foi a ralé, não, foram os príncipes, os principais das tribos, foram os cabeças. Então Moisés argumenta: vocês estão achando pouco o que o Senhor fez com vocês, escolhendo vocês para estarem no serviço da casa, né? Estarem servindo o altar. Vocês estão achando pouco, agora vocês estão querendo o sacerdócio. Uau! Como se tivesse sido Moisés que tivesse estabelecido o sacerdócio. Quem escolheu foi Deus, como eu disse no início. O Senhor disse: eu ponho você como Deus sobre o faraó, e Arão será o teu profeta. O Senhor escolheu a tribo de Levi, a tribo de Arão, para fazer parte do sacerdócio. E o povo foi escolhido para outros serviços no templo. E Moisés disse: você está satisfeito com o que Deus lhe deu. E isso é o que é maravilhoso. Como diz no Novo Testamento, nós precisamos estar alegres e felizes com aquilo que Deus nos deu. Porque se o Senhor quiser nos dar mais, Ele dá. Se a gente for fiel no pouco, o Senhor vai nos dar muito. No pouco, o seu pouco será tirado e colocado na mão de quem tem muito. Essa é a regra do reino. Quando somos fiéis no pouco e estamos felizes com isso, adorando o nosso Senhor com toda a alegria do nosso coração, o seu galardão vai ser semelhante àquele que recebeu muito.
Mas quando nós negligenciamos o pouco que Deus nos dá, então o Senhor tira o que é pouco, o que nos deu, e vai colocar na mão de quem tem muito. Então, meus amados irmãos, que essa palavra de conhecer a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus seja real na nossa vida. E você possa dizer: poxa, eu não sou perfeito, eu tenho muito defeito. E está certo, você tem que, quando você reconhece isso, isso é maravilhoso. Demonstra que você está começando a conhecer Jesus, não é? Quem desceu para casa justificado não foi o fariseu que alegou diante de Deus, dizendo: eu graças te dou porque não sou como os demais homens, eu sou um homem perfeito. Eu jejum 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto tenho, faço tudo para, ainda não sou nem como esse camarada aí que é um pecador, ele é um publicano, não sei que esse homem não era para nem estar aqui. Quantas vezes alguém diz assim: você é muito, você tem umas coisas muito estranhas, não aguento. Mas meu irmão, e eu estou aqui dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou pecador. Aí o Senhor disse: sabe quem foi que desceu para casa justificado? Foi aquele que, se considerando pecador, disse: ó Deus, teme. Ele não usava nem levantar a cabeça, mas batia no peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Jesus disse: esse desceu para a sua casa justificado. Você está achando que Jesus foi injusto? Não, porque o soberbo Deus abate, mas os humildes Deus dá graça. Aleluia. E nesta noite nós possamos nos alegrar, que sabendo quem nós éramos e onde o Senhor nos colocou, para desfrutar das riquezas insondáveis da sua graça, não peguemos esta graça e coloquemos ou desprezemos, não é? Ou não, como diz aquele versículo que Sadraque postou, não, ou não nos excluamos, ou não nos privemos da graça de Deus, mas desfrutemos da graça de Deus abundantemente, com alegria, amando os irmãos verdadeiramente, não guardando mágoa nem qualquer coisa no nosso coração que possa vir contaminar, em primeiro lugar, você que já está contaminado, e segundo, contaminar as outras pessoas. Mas nos limpemos disso, e o Senhor nos abençoará grandemente. O Senhor vai dizer que o que eu mais desejo na minha vida, e toda vida que eu leio eu fico emocionado quando o anjo aparece a Daniel e diz o seguinte: Daniel, homem muito desejado. Uau! Glória a Deus. Aleluia. Que cada um de nós possamos ter esse desejo de dizer: eu sou amado do Senhor. O Senhor não ama a todos, entende, irmãos? O Senhor ama a todos. Mas, como diz um provérbio popular, quem quiser ser mimoso que se faça, né? Então, se você quer ser mimoso, se você procurar conhecer a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor, a Bíblia diz, Pedro diz o seguinte: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, e Ele vos exaltará. Se nós queremos ser exaltados, queremos conhecer a vontade de Deus, nós precisamos estar com o nosso coração limpo, porque os limpos é que verão a Deus. Os limpos é que encontrarão a Deus, né? E não os inteligentes, mas os limpos de coração. Glória a Deus.